Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula, a gente vai entender como é que a gente pode estar percorrendo esses dicionários, tanto percorrer as chaves, quanto percorrer os valores, quanto percorrer os itens em geral desse dicionário. Então, vamos lá. Vou aqui no módulo 7, 34, como percorrer um dicionário, abrir no Google Colab, fazer uma cópia para mim, para eu poder editar. Então, vamos lá. Os exemplos que a gente vai utilizar vai ter como base esse primeiro dicionáriozinho. Nesse dicionário, a gente vai ter um dicionário que o nome do dicionário é pessoa. A gente vai ter 3 elementos nesse dicionário, 3 itens. A gente vai utilizar as chaves nome, idade, cidade e seus respectivos valores vão ser Thaleson, 12, Tianguá. Quando a gente manda imprimir, a gente vai ter esses 3 dados do nosso dicionário. A primeira forma que a gente vai utilizar para percorrer, a primeira forma que nós vamos ver, é utilizando o for diretamente no nosso dicionário. Na utilização do for, nós vimos que a gente vai utilizar da seguinte forma. Você vai escrever for, depois uma certa variável, o nome que você quiser, a palavra in, que significa dentro, e uma estrutura. No caso, essa pessoa é um dicionário. Então, o que é para acontecer? Essa variável vai recebendo todos os itens dessa estrutura e para cada item dessa estrutura vai fazer uma repetição. Só que se a gente utilizar o for dessa forma mais simples em um dicionário e executar, nós vamos ver que essa variável, na verdade, vai estar recebendo as chaves do dicionário, não vai receber o item completo. Na verdade, seria só a chave. Então, para cada chave que tem no dicionário, vai fazer uma repetição. Então, vai aparecer nome, idade e cidade, que são as 3 chaves que nós temos nesse dicionário pessoa. No dicionário, a gente também pode utilizar esse método keys, que vai retornar um objeto que consegue visualizar as chaves. Então, se a gente utilizar esse método, vai ser exatamente a mesma coisa da gente utilizar o próprio dicionário. A diferença é que aqui vai ficar ainda mais claro para quem está vendo o código, para quem está lendo o código, que você está querendo olhar as chaves. Então, chaves dentro pessoa.keys. Então, eu vou percorrer quais são as chaves do dicionário. Beleza. Então, da primeira forma, que é a forma mais simples, e da segunda forma, que é utilizando o keys, a gente vai estar percorrendo as chaves. E como é que a gente acessaria os valores com essas chaves? Para acessar os valores de cada chave, basta você utilizar o próprio dicionário. Então, se você recebeu a chave nome, por exemplo, se você perguntar qual dado do dicionário que tem a chave igual a nome, ele vai dizer. Então, para você receber as chaves e conseguir encontrar os valores, basta você utilizar o próprio dicionário. Uma outra opção que você vai ter para percorrer esse dicionário é percorrer diretamente os valores. Para percorrer os valores, você vai utilizar o método .values, que nós vimos que vai retornar um objeto que contém os valores do dicionário. Então, se você quiser percorrer diretamente os valores, sem ter que fornecer a chave no dicionário para saber qual é aquele valor, você pode utilizar diretamente esse método .values. Então, você pode colocar o nome de uma variável para deixar mais claro o valor. Então, para cada valor que você tem dentro da pessoa, do dicionário pessoa, você vai fazer uma repetição. Então, vai aparecer somente os 3 valores, esses 3 valores aqui de cima do nosso dicionário inicial. Uma outra opção que você pode fazer, se você quiser acessar tanto a chave quanto o valor, você pode utilizar uma variável para receber as chaves do dicionário
e utilizar essa chave para imprimir o valor, para acessar o valor. Então, se a gente imprimir a própria variável, vai ter a chave. Se a gente utilizar essa chave em um dicionário, vai ter o valor. Então, dessa forma, você consegue acessar tanto a chave quanto o valor. Porém, existe um método, uma forma que vai fazer você conseguir percorrer os dois sem ter que ficar utilizando esse dicionário, que é utilizando o método items. Esse método items é um objeto que vai fornecer para você a visão dos itens de um dicionário, que é uma lista de tuplas. Então, pessoas.items vai fornecer para você uma lista de tuplas. Então, itens in na lista de tuplas, esse item, cada item vai ser uma tupla. Ou seja, primeiro elemento da tupla chave, segundo elemento da tupla valor. Para você imprimir cada um dos dois, acessar, basta você utilizar o próprio índice dessa tupla. A gente pode estar acessando tanto a chave quanto o valor utilizando dessa forma. Porém, ainda tem uma forma melhor da gente estar acessando diretamente esses dois elementos. Para você entender como vai funcionar essa última forma, a gente tem que ver como funciona uma tupla. A tupla, nós já vimos que a gente pode criar da seguinte forma. A gente pode escrever uma tupla igual e valores entre parênteses. Então, a gente pode utilizar a estrutura tupla para fazer atribuições de múltiplas variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente coloca múltiplas variáveis entre parênteses e coloca para essas variáveis receber uma certa tupla. Então, vai acontecendo um matching, ou seja, a primeira posição da tupla vai ser dada para a primeira variável, a segunda posição para a segunda e assim por diante. Com isso, o x vai receber o primeiro valor da tupla, que é 2, e o y vai receber o segundo valor da tupla, que é 3. Quando a gente executar, a gente vai ter aqui o 2 e 3, se a gente alterar da seguinte forma. E a gente pode escrever diretamente na atribuição quais são os valores que a gente vai querer fornecer. Por exemplo, 7 e 10. Então, 7 vai para o x e 10 vai para o y. Dessa forma, a gente consegue estar criando aí múltiplas variáveis e fazendo essas variáveis receberem múltiplos valores. E a gente pode utilizar essa técnica para, no nosso for, já colocar duas variáveis entre parênteses dentro em lista dos itens do dicionário. Com isso, o primeiro valor de cada item, que é a chave, vai para a primeira variável, e o segundo valor, que é o valor daquela chave, vai para a segunda variável. Aí eu já consigo acessar qual é a chave e qual é o valor, olhando na lista de itens desse dicionário, utilizando o método .items. Então, se eu executar, a gente consegue acessar a chave, sendo cada uma das chaves, e o valor sendo cada um dos valores. E uma forma adicional da gente utilizar esse método é verificando que as tuplas não precisam dos parênteses. Quando você coloca vários valores separados por vírgula em Python, ele já vai interpretar aquilo como sendo tuplas. Então, se a gente colocar para uma tupla receber 1,2, uma variável receber 1,2, e a gente mandar imprimir essa variável tupla, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que esse 1,2 vai ser interpretado como uma tupla. Ele vai colocar um parênteses aí entre esses valores. Com isso, para a gente colocar para múltiplas variáveis receberem múltiplos valores, a gente não precisa estar utilizando os parênteses. Mas se a gente quisesse, a gente poderia colocar aqui x, y, z recebendo três valores, 6, 7 e 8. Imprimir x, y e z, a gente vai ver que o x vai receber o primeiro valor, o y vai receber o segundo e o z vai receber o terceiro. Como é que ele faz isso? Ele considera que
esse 6, 7, 8 é uma tupla. Então, a variável x vai receber o 6, y o 7, z o 8. Com isso, a gente consegue acessar nossa tupla chave valor sem utilizar os parênteses. Então, a gente pode utilizar chave, vírgula, valor em lista de itens. Como esses itens são tuplas, o primeiro valor da tupla está indo para a chave, o segundo valor da tupla está indo para o valor. Então, a gente consegue acessar essa tupla aí diretamente, dando cada um dos valores para uma variável específica. Agora vamos para exercícios propostos para você colocar na prática o que acabamos de ver. Os exercícios vão tomar como base esse dicionário, em que a gente vai ter um dicionáriozinho com 5 chaves. O nome 1, o nome 2, o nome 3, o nome 4, o nome 5, com esses valores. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é executar essa célula para que o Python crie esse dicionário. Essa célula foi executada. Você verifica que a célula foi executada quando aparece um número na parte superior esquerda, indicando que é a 11ª célula que está sendo executada aqui nesse programa, nesse notebook. Agora, tendo executado essa célula, a gente vai realizar as 3 repetições, percorrer de 3 formas diferentes aí esse dicionário. Na primeira delas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai percorrer o dicionário para imprimir todas as chaves. Pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então vamos lá. Para a gente percorrer as chaves, a gente pode utilizar o for diretamente nesse dicionário. Então, for, uma variável qualquer, vou chamar de chave, só para ficar mais intuitivo que a gente está fazendo, em, ou seja, em dicionário. Isso vai fazer o quê? Essa chave, essa variável, vai receber um por um das chaves do meu dicionário e para cada valor recebido, vai realizar uma repetição. Então, vou realizar um print de cada chave. Então, aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é exatamente os valores que a gente tem na parte superior. Para ficar ainda mais claro que você vai estar querendo acessar as chaves, você pode utilizar o método keys, mas não vai fazer diferença no nosso código. Mas se você quiser deixar mais claro, você pode utilizar esse ponto keys, que ele vai dar uma visão das chaves do dicionário. Agora vamos para o nosso segundo exercício. Você vai utilizar o laço for para imprimir todos os valores dos dicionários. Então, a gente vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5 de forma numérica. Então, pausa o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu farei a resolução para você. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Vamos copiar a parte superior, o primeiro exercício. Então, se a gente executar o código dessa forma, a gente vai conseguir acessar todas as chaves. Para a gente imprimir todos os valores, uma primeira forma é a gente utilizar essa chave que a gente está percorrendo no dicionário. Então, se a gente perguntar para o dicionário, por exemplo, qual é o valor do 1? Ele vai lá no dicionário, verifica que existe uma chave e o valor dele é 1. O valor do 2, e assim por diante. Então, a gente pode utilizar o próprio dicionário. Dicionário em uma determinada chave. Quando a gente executar, nós vamos ver que ele realmente está imprimindo aí todos os valores desse dicionário. Uma outra forma seria você percorrer diretamente os valores. Para você percorrer diretamente os valores, você pode utilizar o método values, mudar para valor para ficar mais claro o que a gente está fazendo. E agora você não vai mais utilizar o dicionário, porque você já está percorrendo diretamente os valores. Quando eu executei, aparece 1, 2, 3, 4, 5 aqui para mim.
Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Você vai utilizar o laço for para imprimir todos os valores dos itens. Você vai imprimir a chave e o valor de cada um dos itens. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu farei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, a gente tem várias formas. A primeira forma seria a gente acessar a chave. Então, você pode acessar a chave do dicionário. E você vai imprimir aqui duas coisas. Vou utilizar dois prints para ficar mais claro. Vou imprimir uma chave e vou imprimir um valor. A chave eu já estou percorrendo e o meu valor basta eu utilizar o próprio dicionário. Dicionário com uma determinada chave. Beleza, aqui eu tenho vários conjuntos aqui de chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Uma outra forma da gente fazer isso seria você estar percorrendo a lista de itens. Então, se a gente percorrer no lugar da lista de chaves, percorrer a lista dos itens, o que que a gente vai ter? Para a gente conseguir percorrer a lista dos itens, que são duplas, a gente vai ter que fornecer dois valores. O primeiro vai ser a chave que ele está recebendo e o segundo vai ser o valor. Você pode ou não utilizar os parênteses. Então, se você achar melhor, utiliza ou não. Eu vou tirar esses parênteses e utilizar a chave e o valor somente separados por vírgula. Então, a chave vai receber o primeiro elemento da tupla, que é a chave, e o valor vai receber o segundo elemento da tupla, que é o valor. Então, eu posso acessar o valor diretamente pela variável valor. Então era isso, espero que você tenha gostado, mas se ainda restou alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar um comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.